falei já, e para mim ele foi o melhor do Bahia no jogo. Para mim ele foi o melhor do jogo, tá? O Bahia perdeu, o Bahia... o jogador do Vasco acertou um chutaço, garantiu a vitória do Vasco, mas se você pega o jogo como um todo e fala quem durante o jogo foi melhor, e Rezende foi bem o jogo inteiro, ele fez uma excelente partida, eu acho que ele foi o melhor em campo, tá? Rezende em primeiro lugar, e aí eu vou dar uma moral para a dupla de zaga do Bahia. Didi foi muito bem, gostei muito de Didi, e vou colocar ele em segundo lugar, e Inácio em terceiro. Inácio, eu critiquei bastante ele aqui na derrota para o Ituano, né? Foi a falha dele que garantiu que o Ituano conseguisse fazer o gol que garantiu a derrota para o Bahia lá em São Paulo, lá em Itu. E ele fez uma partida muito insegura após aquele erro. E hoje ele foi melhor. Hoje ele foi bem. A dupla de zaga do Bahia esteve bem. Talvez da galera do setor defensivo do Bahia, quem tenha ido um pouco abaixo tenha sido o Patrick, mais uma vez. A sensação que eu tenho é que Rezende tem carregado o Patrick no meio campo do Bahia. Sabe? É impressionante. Mas jogo após jogo é essa a sensação que eu tenho. Nos destaques negativos, não tem como não colocar Danilo. Porque assim, ele foi pouco exigido no jogo, e quando a bola foi chutada em direção ao gol, ele pulou mal e acabou levando o gol. Eu repito, não sei se ele... Veja, hoje era um jogo que poderia o Bahia jogar sem goleiro. Só foi um, e a que foi entrou, e depois não foi mais. E depois não foi mais. Danilo bateu tiro de meta só. Pois é, exato. E quando ele teve a chance de mostrar trabalho, ele acabou falhando, fez o movimento errado. Repito, não sei se ele tivesse feito o movimento certo, se ele teria defendido. Eu repito isso. Mas que ele errou o movimento, ele errou. E isso, para mim, é uma falha. Para mim, ele foi o pior do Bahia em campo. E eu vou citar mais dois jogadores. Para mim, Marco Antônio, mais uma vez. E aí tem um pouco de histórico que ele vem carregando de outros jogos, que ele tem vindo mal. E aí, sem dúvida, isso influencia hoje na minha análise. Mas ele, mais uma vez, foi mal, esteve apagado. Teve até um lance que é até importante a gente falar isso. Marco Antônio sofreu uma falta assim, muito próximo da linha da grande área. O árbitro entendeu que ele simulou e deu o amarelo, né? A arbitragem hoje cometeu alguns erros pequenos, mas quase sempre prejudicando o Bahia. Teve o volante Yuri, do Vasco, Yuri Lara, que foi revelado pelo Bahia. Foi um atleta que a torcida do Bahia cobrou muito que o Bahia utilizasse, o Bahia não utilizou, e ele hoje é um bom destaque do Vasco, mas Yuri deveria ter sido expulso hoje. Tá? Ele fez 2 faltas para cartão amarelo em seguida, 2 faltas em seguida, e o árbitro só deu cartão em uma. E eu acho isso importante de pontuar. Mas voltando para os destaques negativos, né? Danilo, Marco Antônio. Em terceiro lugar, eu vou citar Davó, ressaltando que eu acho que Davó está sendo sacrificado na posição em que ele tem jogado, certo? Ele não é dessa posição, ele tem uma dificuldade muito grande de jogar entre os zagueiros, e ele ainda não se acostumou, não sabe se posicionar, ele acha que ele precisa ficar de costas ali, e não necessariamente um atleta, especialmente do porte físico dele, precisa ficar de costas para a defesa quando joga de 9, né? Eu acho que é um equívoco de posicionamento dele. Mas, assim, entendo que ele tenha dificuldade de adaptação, mas o fato é que ele hoje, mais uma vez, foi mal, e talvez o Guto precise repensar isso. Né? Porque se for para desempenhar mal, comece jogando com o Marcelo Rian, que é da posição. É um cara mais forte, né? que pode disputar melhor com os zagueiros,
Se é para ficar de costas, Marcelo Rian faz isso melhor, né? Se é para levantar uma bola na área, Marcelo Rian é mais alto, finaliza melhor, já tem gol de cabeça como profissional, né? Então, eu acho que o Guto precisa repensar um pouco isso, até para poupar Davó, porque as críticas daqui a pouco vão vir mais fortes. Entendeu? Vão vir mais fortes. Então, o Guto precisa repensar um pouquinho algumas coisas. Não é porque a bola está entrando que os resultados estão aparecendo que as coisas precisam ser sempre mantidas, né? Pontualmente, a gente pode e deve fazer mudanças, e eu acho que começa um pouco por aí. JP? Já vou emendar aqui, né, dizer que eu concordo 100% com o pódio dos negativos, e na mesma ordem, Danilo, Marco Antônio e Davó, mas vou me ater somente um pouquinho ao comentário sobre Davó, pegando já esse gancho final de Lula, onde, assim como eu falei ali das características de Jacaré, né, do que o jogo pedia e do que o Jacaré oferece, Davó já é um jogador de atacar espaço, né, um jogador de vir um pouco mais de trás, de participar um pouco mais de trás, né, é um cara que, dependendo do contexto, num time a melhor utilização dele, para mim, é de 2 atacantes, né? Algo que cada vez tem sido mais incomum no Brasil, mas aos poucos vai voltando também, né? Onde ele sendo esse segundo atacante. Não é o contexto do Bahia. Não tendo esse contexto, né, de 2 atacantes, para ele poder ser o segundo, flutuando ali por trás do homem de referência, ele tem que ir para o lado. É onde ele pode agregar mais, e vai ter essa condição de ter sua melhor característica, que é atacar espaço. E hoje, né, já mencionei aqui as substituições do Bahia, no momento em que o Bahia precisava do gol do empate, que começa a fazer as substituições ali em bloco maior, aos 27, né, trouxe 3, Djalma no lugar de Luiz, Falcão no lugar de Patrick, e Marcelo Rian no lugar de Davó, onde, na minha visão, mais uma vez, você poderia ter permanecido com o Davó. Estava mal? Sim, estava. Mas no momento em que você entra com um centroavante, coloca o centroavante, aí sim você estaria dando um contexto melhor para o próprio Davó, talvez ali crescer e ser melhor acionado, né, naquela reta final. Teria um cara dentro da área e teria um cara com a característica de atacar o espaço que poderia vir a ser gerado. Não um cara que ia sumir do jogo, não, ele ia baixar um pouco mais para participar, né, dessa condução, dessa criação, e a bola entrando na área, ele poderia ser um cara para pisar, chegar e acrescentar nesse sentido, né? E aí, por isso, mais uma vez, falha, lógico, a minha visão do meu sofá de casa, tranquilo, não sou Guto Ferreira ali com algumas 1000 pessoas gritando e buzinando no ouvido, né? E você sabe o que passa no dia a dia e tudo mais, mas eu acho que naquele momento poderia ter permanecido com o Davó em campo, né, juntamente com o Marcelo Rian. E nos positivos, eu concordo bastante com os 3 colocados por Lula, mas aí vou abrir somente um espaço para Rildo, né? Como já mencionei em grande parte do programa, gostei da partida de Rildo, né? Lógico, Rezende em primeiro, assim como Lula, acho que foi o melhor da partida no geral, e logicamente o melhor do Bahia. Vou trazer Rildo para segundo, porque eu acho que se o Bahia em algum momento mereceu vencer, mereceu pela participação dele, mereceu pela dinâmica que ele vinha dando ali. Ok, você vai dizer ali 20 minutos e tal, iniciais, depois caiu, mas caiu como todo, como um time, e dentro de um contexto onde a gente pode dizer que ele não teve ajuda ali dos homens de frente. Então, por isso que eu vou eximir Rildo de qualquer culpa, de qualquer queda, de um resultado negativo. E a dupla de zaga eu vou deixar abraçado ali na terceira colocação, né? Gostei da partida dos dois e por ter sido um setor como um todo sólido, né? E aí, assim, colocar Rildo na segunda colocação não é um demérito para os 2 zagueiros, não. Muito boa partida, mas gostei de Rildo, né? Então deixo o Rildo em segundo e Inácio e Didi aí abraçados nessa terceira colocação. Você tem um ponto, viu JP? Eu percebi que eu fui convencendo ao longo do tempo. Você tem um ponto. Realmente, assim, durante quando você falou assim, se o Bahia mereceu ganhar, se você teve um momento do jogo que o Bahia mereceu ganhar,
foi por causa de Rildo. E realmente, se eu pensar que o jogo, para os primeiros 20 minutos, quando o Bahia esteve realmente muito melhor do que o Vasco, se eu não me engano, foram 7 finalizações a 1 nesse período de 20 minutos. O Bahia finalizou 7 vezes e o Vasco uma só. E nesse recorte, Rildo foi o destaque do jogo, tá? Ele foi o jogador mais incisivo, chutou de fora, conseguiu um rebote, enfim. Nesse recorte, Rildo realmente foi muito bem. Mas eu acho que aí, no restante, ele caiu bastante. Por isso que eu não coloquei entre os 3.